Um dos maiores inimigos psicológicos do ser humano é o medo. E você, sabe lidar com ele? Hoje eu vou falar de um assunto aterrorizante, que é o medo. Sim, alguns consideram o medo como um dos maiores inimigos do atual ser humano, um dos inimigos psicológicos mais terríveis que existem. Na realidade, existe um medo natural, um medo que faz parte do nosso conjunto de emoções, da estrutura psicológica do próprio ser humano. E esse medo ele é salutar, desde que esteja dentro dos limites. Esse medo é que nos faz ter maior precaução ao atravessar uma rua e olhar para os dois lados, não é, para ver se vem um carro veloz. É o medo que nos dá um instinto de sobrevivência e faz com que nós entremos assim na mata ou num lugar desconhecido com maior atenção para ver se vem algum bicho, uma cobra, uma onça ou algo que pode nos ferir. O medo ele é um aliado na medida em que nos dá esse instinto de preservação. Porém, o grande desafio está quando nós não temos o medo é que nos tem, o medo nos controla, o medo nos manipula. E aí é que deve acender o piscar de alerta para nós olharmos nessa direção e procurarmos não fugir do medo, porque muitos, na realidade, fogem do medo, daquelas coisas que ele não gosta, daquelas coisas que ele abomina. E justamente o enfrentamento, ele faz parte do processo de solução. Enfrentar começa com a própria pessoa se permitir olhar para aquilo, falar sobre aquilo, refletir sobre aquilo. Isso é um primeiro passo para que nós possamos resolver as coisas. Tem uma lenda zen que eu ouvi uma vez e que eu gosto muito e que ela mostra bem a essência do que é enfrentar o medo. Ela diz mais ou menos isso, que era um monge zen no eremitério, não é? No mosteiro lá no Himalaia. Ele estava à noite, ele estava recolhido no seu aposento, na sua cama, e ele estava olhando assim na direção da janela e de repente ele viu uma cobra. Aí acendeu todo o sistema de defesa, ele ficou com medo e ele falou assim, bom, eu vou olhar na direção da cobra para que ela não venha me picar. E assim ele passou a noite inteira olhando na direção daquela cobra. E aos poucos foi amanhecendo. E eis que, quando amanheceu e a luz entrou no quarto, iluminou a janela e ele viu que, na realidade, não era uma cobra, e sim um tronco, um galho de árvore que tinha aquele formato. Moral da história, ele viu e refletiu que, na realidade, a luz evidencia os fatos e que o medo acontece justamente quando nós não enxergamos uma situação. O medo vem quando nós desconhecemos a profundidade, a totalidade daquilo que está ligado a esse medo que estamos alimentando. E a luz, então, ela pode clarificar tudo, evidenciar tudo e resolver aquilo que na realidade pode ser uma ilusão. Então, quantos medos nós podemos ter, mas não colocamos o foco da luz, o foco da clarificação sobre ele para que possamos resolver. E os medos, na realidade, são muitos, não é? O medo, inclusive existe um instituto de saúde americano que detectou que 1/3 da população americana sofre de ansiedade. E a ansiedade é um medo antecipado. Um medo antecipado de algo que pode ou não acontecer.
Então, o medo é algo que vem desafiando as pessoas de todo o mundo, não é? E pesquisas revelam isso, que no desafio estressante do nosso dia a dia, nós temos medos, e esses medos, eles já não são daquela fera bravia. Esses medos já não são dos furacões, dos tufões, dos raios, apesar de que, logicamente, temos medo, não é, quando isso acontece. Mas os medos mais frequentes são os medos do nosso dia a dia. Muitos, e pesquisas revelam isso, têm medo de dirigir, medo de falar em público e, o mais interessante, medo de ser rejeitado socialmente. E isso se evidencia, inclusive, nas redes sociais. Olha que interessante, medo de ser rejeitado socialmente. Ora, uma certeza que nós temos é que justamente a maioria não vai nos aceitar. Não vai aceitar a sua forma de falar, não vai aceitar a sua aparência, não vai aceitar o seu status, não vai aceitar o seu corte de cabelo, não vai aceitar a forma que você se veste. Isso é uma realidade. A maioria não vai lhe aceitar. E você vai viver com medo disso. Que questão que você traz, que você tem que ter, justamente ser aceito constantemente por todos. Por que isso? Por que você tem que ser aceito com essa frequência? Não é? O que você traz, na realidade, é uma fuga da própria realidade, é uma distorção da realidade. Talvez o grande desafio não seja o medo, seja o egoísmo, seja o egocentrismo, a necessidade de você ser aceito constantemente. Então, é importante você refletir sobre isso, por isso que eu falo sempre que o autoconhecimento é uma chave para que nós possamos viver melhor. Reflita sobre isso. Hoje as pessoas postam algo nas redes sociais e elas ficam monitorando se aquilo teve curtida, se aquilo teve compartilhamento, se aquilo teve uma repercussão dentro do seu contexto, e aí as pessoas levam para o lado pessoal como sendo um processo de rejeição ou aceitação. E as pessoas têm medo disso. Pesquisas revelam que um medo de rejeição social é um dos maiores medos da atualidade. Vejam só que ponto que nós chegamos. E existem aqueles medos também que são, na realidade, medos coletivos, medos em que grupos de interesse trabalham de acordo com os seus objetivos, muitas vezes escusos, para manipular a população. Grupos políticos, grupos econômicos, grupos ligados a determinadas classes, eles utilizam a informação através dos veículos de comunicação em massa para manipular a realidade e deixar as pessoas num estado de medo, de pânico. E esse estado de medo e de pânico faz com que elas fiquem fragilizadas, percam o seu discernimento e façam assim escolhas ou busquem comprar soluções que na realidade não condizem à realidade, não condizem àquilo que eficazmente vai resolver as questões que ela necessita. Então, fiquemos alertas a isso. É preciso que cada um reflita até que ponto o que você sente é algo natural ou até que ponto isso que você sente está sendo alimentado por todo um coletivo para que você seja manipulado em função de outros interesses. Reflita sobre isso. Não siga como um todo sem questionar a energia da causa que movimenta os efeitos. Isso é muito importante dentro do nosso processo de bem-estar.
o medo excessivo, o medo constante, esse medo que é além da conta, ele vai comprometendo o nosso bem-estar, ele vai comprometendo a nossa saúde. Determinados hormônios que são processados dentro do nosso organismo deixam de ser processados e outros destrutivos, outros que comprometem o nosso estado de imunidade, vão sendo fabricados quando nós entramos num estado de pavor, de pânico, de medo excessivo. E isso compromete certamente não só o nosso bem-estar, mas compromete a nossa saúde, gerando uma série de doenças. Então é fundamental que cada um reflita sobre isso. Não é? A paz interior é o caminho para que você possa resolver esse estado de medo que paralisa tudo. Resgatar a sua paz, resgatar o contato e a sintonia com a sua essência, com o seu equilíbrio, com a sua fortaleza interior, é fundamental diante de um furacão de instabilidade que cada vez mais nós estamos nos deparando, não só com as notícias, mas com a própria fase de transição que nós vivemos no atual momento histórico, não é? No nosso planeta, na humanidade como um todo. Cada vez mais as transformações ocorrerão com intensidade, não só no nosso meio social, mas também no planeta, na natureza como um todo. Então é fundamental que cada um procure ir para o seu centro, ir para o seu eixo, procurar o seu ponto forte, que justamente está em seu interior, que justamente está em contato com sua essência, com a sua o verdadeiro porto seguro está em seu interior e não fora. Então, na realidade, quando falamos de medo e de coragem, o corajoso não é aquele que não tem medo, não é uma ausência de medo, é aquele que se permite enfrentar o medo, é aquele que permite conviver com o medo e trabalhar em direção às suas realizações. É aquela máxima que nós falamos: vá, siga em frente, com medo mesmo, mas siga. Isso é interessante cada um refletir que o resgate da coragem está justamente quando nós nos permitimos, não é, olhar para o medo e trabalhar esse medo, aceitando a sua existência e trabalhando os excessos que podem estar nos comprometendo. Mas não vai sair como uma metralhadora metralhando o medo que é uma parte do nosso ser. É como se você metralhasse seu próprio braço, sua própria perna. Não, eles têm uma função. E não é guerreando com o medo que nós vamos resolvê-lo. E justamente é aceitá-lo e trabalhando as virtudes que podem nos complementar e podem nos ajudar nesse processo de solução. Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu quero saber a sua opinião, quero saber quais são os seus medos, quais os medos que podem estar te incomodando. Existem pessoas que têm o medo, por exemplo, do sucesso, não é? Ele se prepara para toda uma caminhada, ele faz cursos, ele tem uma série de teorias e durante ele vai bem, mas quando ele chega lá no topo, na oportunidade, ele muitas vezes cai num medo realmente que paralisante, porque o sucesso implica numa série de mudanças, numa série de decisões, numa série de responsabilidades. E muitos não estão ou não querem ter essas responsabilidades para a sua vida. Muitos têm um medo tamanho que ele não se permite, por exemplo, fazer o vestibular
e quando faz, às vezes dá branco. Não é? Muitos não se permitem viver um novo amor porque ele tem medo de não dar certo. Não é? E então a lista de medos ela é infidável, né? O medo de ser feliz, por exemplo, muitos acreditam que não é possível ser feliz e às vezes o que está por trás é um padrão de crenças limitantes, não é? Justamente a pessoa se acostumou em ser vítima e se ele for feliz, essa vítima vai deixar de existir, ela vai ter que se transformar. E essa vítima muitas vezes não abre espaço para que a personalidade feliz possa reinar plenamente. Então, por trás dos medos, existe uma série de questões para serem refletidas, para serem analisadas, para serem trabalhadas. Mas isso é assunto para outros vídeos que, se você quiser, nós podemos desenvolver. Então deixa aqui o seu comentário, deixa aqui as questões que você deseja que nós possamos esclarecer melhor em outros vídeos e vamos então mantendo contato. Grato pela sua atenção e até a próxima.